Pessoal, beleza? Tudo bem? Tudo jóia com vocês? Voltamos aí para mais uma aula nossa aí do nosso CHC, o nosso curso de História completo para concursos vestibulares. Vamos pegar aqui o negócio para anotar, né? Para fazer o negócio que a gente faz. Então, o nosso curso é o quê? Nosso curso é de História, como você já sabe. Completo, para quê? Concursos vestibulares e também pré-militar. Então, pessoal, como você já sabe, o e-mail é historiacomp1@outlook.com, Facebook Isto Sai, e o celular para mensagem 3291650267. Então, pessoal, nós vamos começar aí a entrar numa nova parte da história do Brasil, como vocês podem observar aqui do lado aqui. Por que você está falando que é história do Brasil? Porque está escrito aqui do lado, história do Brasil. Então, meu aluno, minha aluna, hoje nós iremos entrar no conteúdo História do Brasil 52 e falando especificamente sobre Primeira República. Primeira República, parte 1. Pessoal, como nós já estamos aí no nossa CHC aí, falamos aí anteriormente da história do Brasil, passamos Brasil Colônia, passamos no Brasil Império, e agora entramos numa nova fase do Brasil que vai até os dias atuais aí, que é o chamado Brasil República, né, pessoal? Como eu já falei para vocês, 15 de novembro de 1889 tem-se a tal da chamada Proclamação da República. Deodoro da Fonseca entra no poder. Pessoal, essa aula de Primeira República aqui será, se eu não me engano, essas duas primeiras aulas que eu vou passar para vocês, será uma aula mais resumida, contando o que foi, né? Nessa chamada primeira parte da República, até a consolidação em fato em si da República, a chamada República da Espada. Pessoal, é interessante nós observarmos, depois das nossas próximas aulas, vamos falar da Constituição de 1891, e falar mais um pouco sobre o Deodoro da Fonseca e o Floriano Peixoto, os nossos primeiros presidentes. Começamos com presidentes militares. É uma coisa interessante, pessoal, mas não vamos entrar aqui em muita discussão, porque para sua prova não tem tanta discussão assim. Mas se vocês quiserem, posso fazer um tutorial falando um pouco sobre essa proclamação da República, né? E por que essa ideia de você ter os militares no poder, beleza? Mas tudo bem. Primeira República, ok? Marechal Deodoro da Fonseca. Ele começa como presidente, o primeiro presidente do Brasil. Um militar tradicional. Ele não tinha muito resquício dessa... Ele não pendava muito para os lados de partidos republicanos, de projetos republicanos. Tranquilo, pessoal? Ele era uma pessoa, né, aquele cara dos republicanos históricos, mas era uma pessoa mais tradicional, uma pessoa que se ligava muito às ideias do exército. Tranquilo? Ficou puto, vamos dizer assim, influenciado por ideias, como já falamos já anteriormente, mas ele estava tinha um desgosto, né, no final aí, por causa que o governo imperial não dava a atenção, claro. Fim da Guerra do Paraguai, o exército estava com um pouco prestígio por parte do governo. Tranquilo, pessoal? Então, Deodoro da Fonseca dá esse golpe, né? Tira Dom Pedro II e manda Dom Pedro II picar a mula. Então, o que acontece? O Rio de Janeiro continua como sendo o poder central, né? A administração de todo o Brasil, né? A capital, como agora Distrito Federal. Beleza, pessoal? Os três projetos republicanos. O que nós vamos observar dentro desses três projetos republicanos? O primeiro, um tal projeto liberal. Um projeto liberal defendido por cafeicultores paulistas, principalmente aqui. Você vai ter uma grande influência do Partido Republicano Paulista, que tinha a ideia do quê? Da autonomia dos estados. Não agora mais se fala províncias. Por quê? A Constituição de 1891 considera agora estados. Então essa autonomia dos estados, uma república federativa. Um exemplo que legava, né, é
a República, né, nos Estados Unidos. Tinha a separação dos poderes, né, os três poderes, executivo, judiciário e o legislativo. O poder moderador sai e também pregava a ideia da separação da igreja com o Estado. Não tinha mais aquela coisa da união do Estado e igreja. Beleza? Tranquilo? O projeto jacobino, outro projeto também republicano. Quem era integrante desse projeto? Eram as classes médias, né, da época e alguns intelectuais. Tranquilo? Eles estavam muito ligados à Primeira República da França, né, as ideias. A ideia da reunião e discussão, ou seja, o destino da nação tinha que ter o quê? A participação direta do povo. O povo que tinha que influenciar no destino da nação. Tranquilo, pessoal? Beleza? E os republicanos positivistas, mais ligados à ala aí do exército, né? Com o lema, né? Progresso dentro da ordem, nada mais, nada menos. Na nossa bandeira está escrito o que lá? Ordem e progresso. Beleza? Como que a gente viu lá com Augusto Comte, né? Aquela ideia da república, né? Da ditadura republicana. E tinha a ideia do quê? Da centralização do poder. Essa coisa de autonomia para eles não servia para nada. Tranquilo? Só levava mais a desordem ao país. E ligados, como eu já falei, às ideias de Augusto Comte. Tranquilo? Então, pessoal, o que nós observamos nesses primeiros, como a gente pode dizer, nos primeiros passos da República, né? Nesses primeiros passos, né, engateados aí da República? Uma aliança entre cafeicultores e militares, ou seja, uma aliança aí de um projeto liberal com um projeto positivista. Claro que vai dar algumas, nesse caso com Deodoro da Fonseca, eles vão bater de frente por causa da coisa da centralização ou autonomia, mas isso nós vamos ver mais na frente, tranquilo? Deodoro da Fonseca, pessoal, como presidente, ele começa a tomar uma série de medidas de reformulação do aparelho administrativo do Estado. Ou seja, ele faz o quê? A exclusão das instituições imperiais. Tudo aquilo que fosse ligado ao império estaria liquidado. O banimento da família real, né, vai para a Europa. A convocação da Assembleia Constituinte, que vai chegar à Constituição de 1891, promulgada. E a separação da Igreja e Estado. Ele vai tomar uma grande iniciativa, pessoal, nesse meio, que vai ser a grande naturalização. Ou seja, os estrangeiros que viviam aqui agora foram naturalizados, receberam título de cidadãos, né, a parte da cidadania, como brasileiros, independentemente se queria ou não. A grande naturalização. Tranquilo, pessoal? Continuando. Rui Barbosa, pessoal. Rui Barbosa, ele entra como ministro da Fazenda. E como ministro da Fazenda, pessoal, ele tenta fazer aplicações para quê? Para investir na indústria. Essas aplicações, pessoal, teriam que, de uma forma ou de outra, ter uma parceria com bancos privados. E o que ele faz? Ele decide para a emissão de papel moeda. Ou seja, vai emitir dinheiro. E dava essa faculdade de emissão de papel moeda a bancos privados. O que vai acontecer, pessoal? Esses bancos vão emitir muito papel, né? Vão emitir papel para modernização e aquelas coisas e tudo mais. Só que o problema da emissão de papel moeda é se você não tem reservas no cofre, vamos dizer assim, para cobrir esse tanto de papel moeda que está sendo emitido. E era o caso que estava acontecendo. O problema é que o Brasil não tinha as reservas de ouro, né? Não estava passando por aquela coisa do ouro e tudo mais que aconteceu. Não tinha ouro suficiente para cobrir essa emissão de papel moeda. Então, essa grande alavancada, né? Essa grande jogada de papel moeda dentro da economia do Brasil vai levar o quê? A uma inflação. Essa inflação vai ser chamada da crise do encilhamento. Ou seja, a grande emissão de papel moeda sem você ter uma reserva para cobrir essa emissão.
Tranquilo, pessoal? Então vamos ter aí a inflação, beleza? Outra coisa que nós vamos falar, a Constituição de 1891. Nós vamos falar dessa Constituição num vídeo só de Constituição de 1891. Vou explicar algumas partes importantes. Mas é interessante, pessoal. Ela é a primeira Constituição do Brasil republicana. Como nós já vimos atrás, nós tínhamos a Constituição de 1824. Uma Constituição outorgada, ou seja, uma Constituição que foi imposta lá com Dom Pedro I. Agora não, você tem uma Constituição que, vamos dizer, entre aspas, né, foi votada por uma Assembleia Constituinte, o pessoal que fez ela e tudo mais, aceitaram a Constituição, foi passada aí pelo voto do povo, né, no caso da Assembleia, e nesse caso ela foi promulgada. Tranquilo, pessoal? Não diferente da nossa Constituição anterior, que foi outorgada. Tranquilo? Deodoro, pessoal, ele ficava muito pro lado da centralização do poder. E nesse caso, pessoal, ele vai bater de frente com os federalistas, né? Com as ideias federalistas. Pessoal, Deodoro da Fonseca, ele participou da derrubada da monarquia para levar o Brasil à república. E o que nós observamos nesse caso? Ele vai querer uma grande centralização. Ele não era muito ligado a ideias republicanas de algumas partes, não. O que vai acontecer nesse caso? Ele vai querer a maior centralização possível. E vai bater de frente com alguns constituintes, nesse caso aqui, paulistas, que queriam essa autonomia. Nesse caso, Deodoro, o que vai acontecer com esses constituintes, com as ideias federalistas? Ele vai propor uma revisão nessa Constituição de 1891. O que ele vai acontecer? O que ele vai fazer? Ele quer diminuir a autonomia desses estados. E o que acontece? Em novembro de 1891, ele fecha o Congresso e decreta estado de sítio. Nesse caso, pessoal, ele quer centralizar o poder. Só que, já sublinhado aí, Deodoro da Fonseca não vai chegar até o fim do seu mandato. O que vai acontecer? Ele vai renunciar. Por quê? Ele não acha apoio dentro do Congresso, pelo seu fechamento do Congresso e tudo mais, essa ideia de centralização. Ele não recebe apoio e ele renuncia. Entra no seu lugar quem? Floriano Peixoto. Um segundo presidente, nosso segundo presidente, e ainda mais, militar. Esses dois presidentes militares, chamados de República da Espada. Nós vamos falar mais à frente. Mas o que nós observamos aqui, pessoal? É interessante porque nós temos agora uma nova vida. Agora nós somos republicanos. Mas o nosso primeiro presidente republicano já renuncia antes mesmo de terminar seu mandato. Nós vamos ver, calma, mais à frente nós vamos falar. Floriano Peixoto, pessoal, ele vai ser responsável pela consolidação da República no Brasil. Professor, como assim? Calma, aluno. Você é um aluno muito estressado. Você é um aluno estressado e apressado. Calma, estou falando que essa primeira parte aqui da República é um resumo, só para a gente ter uns tópicos que nós vamos falar mais à frente. A consolidação da República nós vamos ver mais na frente. Floriano Peixoto entra como segundo presidente e ele é caracterizado, né, chamado de um marechal de ferro. Por quê? Ele vai lidar com duas revoltas, né? A Revolução Federalista no Rio Grande do Sul e a Revolta Armada no Rio de Janeiro. Professor, o que são? Calma, meu filho. Meu Deus do céu, eu acabei de falar, calma. Você é um cara muito estressado, você é muito apressado. Estou falando, eu vou falar mais à frente. Calma, tudo bem? Calma. Só estou falando que durante esse governo Deodoro do Floriano, você vai ter revoltas. No caso, a Federalista e a Revolta Armada. Tranquilo? E ele vai consolidar essa monarquia, essa república. Por que, professor? Calma, meu. Acabei de falar agora, meu filho. Meu Deus do céu. Calma, rapaz. Calma, você está muito afobado. E o que acontece? Floriano, o marechal de ferro e tudo mais, ele vai sufocar essas revoltas e tudo mais, que nós vamos ver na frente. Só que ele consegue chegar até o final de seu mandato. Mesmo com algumas
algumas partes conturbadas do seu governo, ele tem um apoio de cafeicultores. É o pessoal que tinha dinheiro para investir. E nesse caso, ele consegue chegar até o final de seu mandato. Professor, você vai falar mais alguma coisa? Não. Porque foi só um resuminho dessa primeira parte. Na segunda parte, não sei ainda o que eu vou falar, mas será uma coisa bem tranquila. Tranquilo? Para nós chegarmos aí a essa parte aí da Primeira República. Né? Porque depois de 1930, nós vamos ter uma virada de mesa. Mas só que a gente não chegou em 1930. Professor, nós estamos aqui ainda em 1891, professor. Calma! Você está muito... Eu sei, desculpa, fui afobado agora. Mas tudo bem. Na nossa próxima aula, continuaremos aí com o nosso CHC, o nosso curso de História completo para concursos vestibulares e também pré-militar. Valeu, pessoal. Um abraço.